todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 20 até o 21. E destacamos o versículo 21, que diz assim: Ninguém vai dizer, vejam, aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O tema de hoje é: Jesus nos fez cidadãos do seu reino. Ter a cidadania é muito importante. Ter uma certidão de nascimento, ter uma identidade, quem sabe um CPF e coisas assim que nos identificam que nós somos desse país, somos dessa nação. Isso é importante porque em cada nação é exigido que as pessoas tenham documentos. Não adianta a pessoa falar que ela é importante porque ela está na frente da autoridade. Não, você precisa mostrar um papel. E aí dá para também se dizer que um papel é mais importante do que um ser humano. Veja que situação nós estamos no mundo inteiro, não é só num país, isso é no mundo inteiro. Assim também fala-se muito em preservação de natureza e assim por diante, e nós somos a favor da preservação. Mas veja que absurdo, quando alguém precisa derrubar uma árvore, precisa pegar um documento especial, justificar a necessidade absoluta e por isso ser um perigo. Então, quando pega aquele papel para fazer isso, e ele tem a autorização no papel, aí a pessoa pode fazer. Veja, novamente, um papel é mais importante do que uma árvore. Um papel é mais importante do que uma pessoa. Isso está totalmente errado. Não é desse jeito que deve se comportar um país. A pessoa realmente é mais importante do que um papel. A palavra da pessoa deveria valer muito mais do que um papel. Mas também a gente sabe que nesse mundo existem muitas pessoas de má fé. E aí é necessário ter um papel que nos justifica. Se não precisava se justificar, muitas pessoas de má fé iriam fazer coisas horríveis com a própria população. E nós vemos pessoas que muitas vezes nem foram escolhidas pelo povo, estão fazendo coisas horríveis contra o próprio povo. E nós poderíamos dizer então que as coisas elas perderam o sentido? Muitas vezes até sim. E isso não se refere a um país só. Refere-se ao mundo inteiro, que muitas e muitas vezes quem está lá ocupando a função de autoridade não foi escolhido pelo povo. E se não foi escolhido pelo povo, então como tem autoridade sobre o povo? Isso é até difícil de dizer que poderia acontecer isso num país. E aí os fariseus, eles vêm falar com Jesus, que eles querem ver o reino que ele está falando tanto. Quem sabe para dar risada de Jesus, porque eles sabiam que Jesus não tinha nenhuma propriedade. Na verdade, era bem isso, era para tirar um famoso sarro de Jesus. Como você tem um reino se você não tem propriedade nenhuma? Você vive de ofertas das pessoas? Mas Jesus, ele fala de forma bem clara que o caminho do pensamento deles está errado, porque eles pensam em reinos terrenos, e ele não está falando de um reino aqui da terra. E ele fala assim que para pertencer ao reino, começa-se de dentro da pessoa para fora, ou então pela fé. E aí nós entendemos muito bem o que diz a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá por fé. Nós cremos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós aceitamos e cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador.
portanto, nós estamos no reino de Deus. Isso não precisa de papel nenhum. Veja que contraste muito grande quando Deus, que é o Criador de todo o universo, de tudo que existe, não exige um papel nosso e autoridades exigem papéis. Como as coisas são diferentes. São muito diferentes. Por isso eu te convido, se você já tem esta fé em Jesus Cristo Salvador, então continua firme nesta fé. Se você não tem esta fé, venha conosco também participar deste reino de Cristo, que é um reino de fé, é um reino de grande amor, de perdão dos pecados, de vida e salvação. Nós convidamos a todos que não têm esta fé para que possam também crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus Filho, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Porque Ele já morreu na cruz, pagou os nossos pecados, mas Ele não ficou morto. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E assim, ressuscitado com um corpo glorioso, santo, perfeito, Ele subiu aos céus para nos preparar um lugar no seu reino. E o seu reino está sendo preparado para Ele um dia voltar e nos levar para junto de si. Sim, mas e quem morreu, esse não participa mais do seu reino? Sim, haverá a ressurreição. É por isso que Jesus inaugura a ressurreição. É para a obra dele ficar pronta de forma completa e para nos dar de presente o reviver. Podemos morrer, sim. Provavelmente nós vamos morrer. Mas um dia vamos ressuscitar. E quem está no reino de Deus aqui na terra antes da sua morte, esse está no reino eterno para sempre. Quem não quer participar deste reino de Cristo aqui na terra, também não tem direito a este reino após a sua ressurreição. Então, nós convidamos novamente, venham conosco participar deste reino de Cristo aqui na terra, e Ele está em nosso coração, por causa da nossa fé. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muitos dos teus filhos já se desviaram e abandonaram o teu santo reino. Ajude para que todos possam retornar. Muitos ainda nem entraram nesse teu reino porque não creem que Jesus Cristo é o Salvador. Ajude-os para que, pela ação do teu Espírito, possam também crer e seguir conosco o caminho da paz. Dê-nos este grande presente, esta cidadania no teu santo reino, onde nós não precisamos de papéis, nem de certificados ou carimbos, mas simplesmente participamos pela fé em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.